Acho que a fala do líder Humberto Costa é uma fala importante. Tomara que tenha repercussão no governo, no Palácio do Planalto, por conta do que hoje o noticiário e do que a sociedade brasileira cobra de mudança na vida pública. Queria, senhor presidente, presidir a sessão temática que tratou exclusivamente da PEC 55. Tivemos um debate aqui esclarecedor, que não deixa nenhuma dúvida de que a opção que o atual governo faz e leva o país a tomar, é uma opção que não é remédio para a doença do país, a doença do desemprego, da insegurança, da instabilidade, de uma recessão que virou depressão, porque o remédio que está se oferecendo ao país, ele agrava a situação do paciente e, lamentavelmente, o paciente é o nosso Brasil. A situação dos estados e municípios é gravíssima. Hoje o Rio Grande do Sul decretou calamidade pública, o Rio de Janeiro já vive calamidade e tenta-se paliativo para uma situação que exigiria um entendimento nacional, onde preservássemos as políticas sociais, as conquistas sociais que o Brasil alcançou com o orçamento social nos últimos anos, que visasse preservar os empregos, para que, com isso, nós pudéssemos ter paz no país e as condições necessárias de convivência, de tranquilidade, para juntos sairmos da crise econômica e, diminuindo a gravidade da crise econômica, pudéssemos ter um ambiente para superarmos a crise política e institucional que o Brasil vive. Ontem, em Rio Branco, com a equipe que me ajuda, fiz duas agendas que eu faço questão de relatar aqui. Elas expressam bem o quanto que uma PEC como essa 55 pode ser perversa para aquilo que, de certa forma, é o motivo de estarmos no parlamento trabalhando. O Brasil está envelhecendo. O Brasil está ampliando os recursos na área da saúde. Ontem eu visitava o Hospital do Câncer em Rio Branco, que foi construído na época que eu era governador, com a ajuda do então senador Tião Viana, apoio do governo federal. Construímos um hospital e mudamos a história de como o povo acreano lida e enfrenta essa doença perversa que cresce, que atinge um percentual cada vez maior de famílias e de brasileiros. Quando alguém tinha diagnosticado essa doença, a primeira medida era sair do Acre, se apartar da família, sofrer mais ainda. E como única alternativa, buscar um tratamento fora do Estado. Levamos para o Acre, implantamos no Acre o hospital com o serviço de quimioterapia e de radioterapia. Ontem vi o cuidado dos profissionais de saúde, médicos, a direção mesmo, mas vi também e conversei com as pessoas a necessidade do hospital ser ampliado. Com emendas parlamentares, visitei e vi os equipamentos que foram adquiridos graças ao trabalho que a gente fez. Fiquei tão satisfeito de conversar com os doentes, com os familiares, e ver que, com o mandato parlamentar, estou também ajudando o governador Tião Viana, que é muito dedicado à área da saúde, como médico, como governador e foi quando senador, para que a gente possa melhorar a nossa saúde. Saúde que foi tirada da CPMF e não foi colocada nada no lugar. Bilhões, dezenas de bilhões foram sacados da saúde. Agora, também as medidas põem em risco o orçamento da saúde, da Seguridade Social e certamente vai agravar ainda mais a situação de todo o povo brasileiro. Fui lá,
reafirmar o compromisso de seguir ajudando o hospital, de lutar por sua ampliação e trabalhar junto ao Ministério da Saúde para que se tenha um outro equipamento para que se possa atender um número maior de pacientes na radioterapia e na quimioterapia. A quimioterapia, trocando os equipamentos, pondo monitores, como eu consegui ajudar no meu mandato, acho que está indo muito bem com as ações também do governo do Estado. Mas a radioterapia precisa imediatamente de um novo equipamento. Vou fazer uma agenda junto ao Ministério da Saúde, trabalhar para que a gente possa, o quanto antes, resolver o impasse criado pela licitação que foi feita pelo próprio governo federal e que a empresa não teve condições, a primeira vencedora, de executar. Mas ontem também eu visitei a Secretaria de Assistência Social do município de Rio Branco, cidade, capital do Acre, que fui prefeito. Lá temos uma política que foi implementada nas nossas administrações, começou com o prefeito Angelim, eu fiz a minha parte quando prefeito no começo dos anos 90, e agora o prefeito Marcos Alexandre, que está aqui cumprindo uma agenda comigo, que eu estou procurando ajudar, também tenta levar adiante uma dezena de programas sociais da maior importância. Os reflexos dessa crise econômica, dessa crise institucional, dessa crise política, está ganhando feição nas cidades. O número de pessoas nas ruas, vivendo nas ruas, está aumentando. Constatei isso na minha cidade, Rio Branco. A idade das pessoas também está mudando. Pessoas já com alguma idade, com a vivência, estão indo para as ruas, viver nas ruas, sem alternativa. Rio Branco tem 220 pessoas que estão agora como população de rua. Uma parcela enorme dependente com dependência química e uma outra parcela por abandono da família, por abandono até deles mesmos, que se largaram, que não dão mais nenhum sentido às suas vidas. São os anônimos. Tem um trabalho muito bonito feito pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. Estava lá o secretário Nilson Mourão, estava lá a secretária Dora, a equipe, reuni por horas com eles. Mergulhamos no assunto, vi o sacrifício de pessoas que trabalham naquela Prefeitura de Rio Branco, que 24 horas por dia tentam ser o único socorro, ser a única mão estendida para aqueles que vivem em situação de risco na rua. E o lamentável é constatar que todos os programas estão com as suas parcelas atrasadas. E hoje, já no primeiro dia de volta a Brasília, graças à atenção, quero registrar aqui, do ministro Osmar Terra. Ele veio aqui no gabinete da vice-presidência, tive uma audiência com ele e o prefeito Marcos Alexandre, e nessa audiência, que fiz questão, inclusive, de divulgar na minha página, no Facebook, ele assumiu o compromisso de ajudar a Prefeitura a seguir com esses programas que são tão importantes. Estou falando de liberação de recursos de R$100 mil, R$200 mil, R$80 mil, que somam todos eles para a Prefeitura de Rio Branco, na parceria com o Governo do Estado, perto de R$2 milhões, mas que sem eles, a situação da população mais frágil, estou me referindo aos idosos, aos programas de acolhimento aos idosos, aos programas de acolhimento às crianças e às populações de risco, ficam fragilizados em Rio Branco e pondo como única alternativa o agravamento de uma situação que é vergonhosa, que é insustentável, principalmente para um país que estava dando certo. Há 2, 3 anos atrás, nós celebrávamos a inclusão social, a geração de emprego, a melhoria do crescimento econômico. Hoje mesmo a grande imprensa faz referência, a grande mídia, fazia muito tempo que eu não via nada fazendo uma referência que os estudos, os dados técnicos mostram que tinha uma melhoria de qualidade de vida no governo da presidente Dilma, mesmo com diminuição
do ritmo da melhoria da qualidade de vida em relação ao governo do presidente Lula. Agora, esse país não existe mais. O país da geração de 20 milhões de empregos com carteira assinada, das pessoas abrindo suas empresas, ampliando seus negócios, da queda da desigualdade, da melhoria do país como uma verdadeira nação. Agora, a preocupação que nós temos aqui hoje é do desemprego, é da insegurança, é do agravamento da situação social, especialmente as populações mais pobres. E é exatamente por isso que eu estou dedicando meu mandato também no Acre, a ficar mais perto da Prefeitura, do Estado, para ajudar nessa área. E falo para todos os colegas, é importante que cada um de vocês, colegas senadoras e senadores, verifique e constate o agravamento da situação social em todas as cidades do Brasil, em todos os estados brasileiros. Nesse sentido, é que eu venho aqui à tribuna para dizer, prestando conta ao povo do Acre, que vou seguir lutando para que esses programas, para que esse orçamento social, que é tão fundamental para os que mais precisam, não venha sofrer cortes, não venha sofrer descontinuidade. E, senhor presidente, queria concluir ainda, fazendo um brevíssimo registro. Tivemos essa semana a visita do ministro dos Transportes no Acre. Foi acompanhado de colegas, estava lá o senador Petecão, o senador Gladys, outros parlamentares federais. Eu não participei das audiências, estava vindo da COP, mas ocorreram audiências e reuniões em Cruzeiro do Sul, foram visitar a Ponte do Madeira, e eu só queria, no espírito de colaborar, fazer um alerta. Conheço muito bem o meu estado e a importância daquela BR-364. Ficou definitivamente estabelecido no Acre que a responsabilidade integral da manutenção da BR-364, da BR-317, agora é exclusiva do governo federal. Houve um entendimento, foi passada a obra do governo do estado para o governo federal. Acho importante a ida do ministro, mas faço um alerta. Qualquer atraso, qualquer descuido do governo federal em relação aos recursos necessários para a manutenção da BR-364 e da 317 podem levar à interrupção do funcionamento daquela rodovia ainda até o final do ano ou começo do ano que vem. É muito importante fazer esse alerta. Conheço a estrada na palma da mão, dei a minha contribuição como governador. Sei que se não for feito investimentos entre Sena, Madureira e Mané Urbano, a BR-364 será interrompida pelos danos que ela já apresenta. Nós tivemos muita dificuldade no inverno passado, chamamos de inverno período de chuvas. Estamos iniciando fortemente o período de chuva, que é a saída do ministro, que é a saída da direção do DENIT, que sempre tem me dado atenção, possa significar que as obras de manutenção da estrada, mesmo no período do inverno, tenham continuidade, sob pena do povo do Juruá, que eu vou seguir defendendo. Qualquer ação contra a BR, vou seguir denunciando, tenhamos que viver com algo que não temos já há muitos anos, que é a interrupção da BR-364, que é tão necessária para a integração do Estado e para tirar do isolamento, especialmente a população que vive no Juruá. Me refiro à população de Feijó, de Tarauacá, de Mané Urbano, de Cruzeiro do Sul, de Manso Lima, Rodrigues Alves, Porto Valta e Taumaturgo. Isso é fundamental e eu vou voltar à tribuna em outro momento para poder deixar bem claro e fazer o apelo necessário para que os recursos para a BR-364, para a Ponte do Madeira, para a manutenção da 317 sejam garantidos e tenham continuidade no governo que está aí já há 6 meses comandando as políticas públicas, porque durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós sempre tivemos o apoio necessário e a estrada estava aberta. Muito obrigado, senhor presidente.